Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade espiritual na sua vida e na vida de toda a sua família, hoje e para todos sempre. Sou o pastor Cláudio, somos pastor ali da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre, o número é 260. Nós estamos aguardando a sua visita para participar conosco dos estudos da Palavra de Deus. Você que realmente almeja um crescimento espiritual, conhecer as Escrituras Sagradas e ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, porque segundo a Bíblia nós fomos chamados para ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo. É assunto de 1 Coríntios 1, versículo 9. A palavra fala assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Coríntios 1, 9. Mas essa semana nós estamos tratando sobre o assunto do Evangelho, o Evangelho da Graça, porque existe uma grande diferença entre religião e Evangelho. Você sabe qual é essa diferença? Ela é muito simples, né? Basta você ler a Bíblia com bastante cuidado e prestar atenção naquilo que é Evangelho e aquilo que é religião. A religião, ela é obra do homem, é aquilo que o homem tem feito para Deus. Isto é religião. O Evangelho, ele nos foi dado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira e nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é Evangelho. Evangelho é Deus nos dando seu Filho Jesus para morrer numa cruz, e lá naquela cruz ele consumou uma obra maravilhosa de libertação do pecado, quando nos atraiu a si, porque quando Jesus foi levantado da terra na cruz, ele nos atraiu a si. João capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus nos atraiu na cruz, no seu corpo, para que o nosso homem velho fosse com ele crucificado. Morremos com Cristo na cruz, consequentemente fomos libertados do pecado e hoje Cristo é nossa vida. Colossenses 3:3, a Bíblia diz assim: morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida só estará escondida com Cristo em Deus quando cremos que estamos mortos com Cristo. Por isso que a religião é o que o homem faz por Deus. O Evangelho é o que Deus tem feito pelo homem. As pessoas, elas dizem que estão buscando a Deus, mas se elas estão buscando a Deus, significa porque Deus veio ao encontro delas, o Deus dos Hebreus nos encontrou e nos deu a capacidade para buscar a Ele, né? Nenhum homem tem a possibilidade, a condição de buscar a Deus. Por quê? Porque este homem está espiritualmente morto em delitos e pecados. Cristo, ele se fez carne e veio habitar entre nós, com a finalidade de levar o homem de volta para Deus. Primeiro, para que ele então levasse o homem para Deus, ele precisou de morrer numa cruz e nos levar a morrer com ele, a crucificar o nosso velho homem ali no seu corpo santo na cruz, para que fôssemos libertados do pecado e ele pudesse ser a nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus só vai habitar em um vaso totalmente limpo e purificado. O pecado é aquilo com que todos nós nascemos, mas Cristo o crucificou lá na cruz e nós morremos. O pecado foi morto. Tem muita gente aí lutando contra o pecado. Eles vão se cansar, vão ficar exaustos, vão ficar desanimados. Para o pecado, nós morremos para o pecado. Por isso que Romanos 6,14, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Morremos com Cristo, Cristo é a nossa vida.
Por isso, irmãos, há uma grande diferença entre religião e evangelho. A religião, ela é o homem em busca de Deus. Isso é religião. Agora, o evangelho é Deus buscando o homem. É diferente. Por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vocês perceberam a diferença? Religião, o homem se esforçando para buscar a Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando subir a escada de sua própria justiça na esperança de encontrar-se com Deus lá no último degrau. O evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se com o homem na condição de pecadores no primeiro degrau da escada. Porque Cristo, ele se fez homem, ele se tornou como um de nós, né? Mas ele era santo e foi para a cruz para nos libertar do pecado. Por isso que a religião, ela é constituída de bons pontos de vista. Agora o evangelho é de boas novas. Essas boas novas significa que Cristo morreu e ressuscitou e que nós também fomos incluídos na morte e ressurreição de Cristo. Por isso que nós somos novas criaturas, porque nós estamos em Cristo. Aonde? Quando ele morreu, nós também estávamos lá. Quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com ele e Cristo é a nossa vida. Por isso que a religião, ela traz bons conselhos. O evangelho, ele traz uma gloriosa proclamação. Traz Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, quando chegou lá em Corinto, ele disse assim para aquela igreja: olha, eu me propus nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não quero saber se vocês têm dom de línguas, eu não quero saber se vocês operam milagres aqui, se vocês profetizam, se vocês fazem reteté. Eu quero saber uma coisa: Jesus Cristo crucificado é o centro dessa comunidade? Porque se não for, vocês podem ter profecia, podem expulsar demônios, podem fazer muitos milagres, vocês vão para o inferno. Leia depois na sua Bíblia, Mateus capítulo 7, de 21 a 23, que você vai ver essa verdade lá. Amados, a religião, ela pega o homem e deixa o homem no mesmo estado. O evangelho, ele toma o homem como está e o transforma naquilo que ele deveria ser. Por isso que há uma grande diferença entre religião e evangelho. A religião, ela termina com uma reforma exterior. O evangelho, ele termina com uma transformação interior. A religião, ela passa assim uma caiação, né? Quando tem aquele muro, você passa, vai pintar uma casa com aquele cal, aquele escorre. A religião, ela passa uma caiação. Agora o evangelho, ele alveja, porque a cruz trata com o pecador, daquilo com que nós nascemos. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, a ponto de quando Deus nos olha, ele nos vê purificados, mais brancos do que a neve. Isto é maravilhoso. Por isso que a religião passa apenas uma caiação. O evangelho alveja, deixa branco, limpo, purificado. A religião muitas vezes torna-se uma farsa. E hoje em dia nós vemos que o povo evangélico é mais conhecido por causa dos seus escândalos e não por causa da sua santidade. Por isso que a religião muitas vezes torna-se uma farsa. O evangelho é sempre uma força, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem que crer no evangelho. Evangelho é morte e ressurreição. Jesus morreu, mas eu morri com ele. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isto é evangelho. Por isso que há muitas religiões, mas apenas um evangelho. Porque a religião, ela enfatiza o fazer, enquanto o evangelho enfatiza a condição de ser. É diferente. A religião, ela diz assim, olha, faça o bem, continue a fazer o bem e, eventualmente, você se tornará uma pessoa boa. Agora o evangelho é diferente. O evangelho diz o seguinte: primeiro,
Você nasce de novo, novo nascimento é troca de coração, é a sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. Primeiro você nasce de novo, pela graça de Deus, e a consequência natural disso, assim como o dia segue a noite, é que você fará o bem. Queridos, a religião, ela coloca em destaque princípios, preceitos, coloca códigos, coloca credos, coloca regras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e você vai se tornar uma pessoa boa. Agora o Evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus Cristo e este crucificado. A religião, ela diz assim, olha, vocês têm que alcançar. O Evangelho diz assim, obtenha, porque o Evangelho é oferecido para o perdido, para o pecador, para o mendigo. A religião, ela sempre vai dizer o seguinte, meu irmão, você tem que tentar. O Evangelho vai dizer o seguinte, irmão, receba, já foi feito. Cristo morreu e ressuscitou, e lhe incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Então receba este Evangelho. A religião diz assim, olha, irmãos, nós temos que se esforçar para sermos salvos, temos que se esforçar para ser santo. O Evangelho diz assim, olha, confia naquilo que ele disse, confia naquela obra vicária do Calvário, onde ali ele levou toda a humanidade a morrer no seu corpo. Há uma grande diferença, meus queridos, entre religião e Evangelho. A religião, ela diz o seguinte, vocês precisam desenvolver a si mesmo. Sabe o que o Evangelho diz? Lá em Lucas 9, 23, negue-se a si mesmo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Está vendo a diferença? A religião diz para você se desenvolver. O Evangelho é para você negar a si mesmo. A religião, ela diz assim, olha, faça bastante coisas, faça isso, faça aquilo e será salvo. O Evangelho, ele afirma, já foi feito, creia e você será salvo. Porque se você não crê no Evangelho, na sua morte e na sua ressurreição com Cristo, você nunca verá o Senhor da glória. Preste atenção aqui, você não vai viver com Ele. Se você não crê neste Evangelho glorioso e maravilhoso que afirma que Cristo morreu e atraiu todos os pecadores no seu corpo na cruz, você poderá ser um crente muito bom, maravilhoso, vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar até a sua igreja, mas quando você descer para a sepultura, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que sem troca de coração, sem troca de natureza, não há possibilidade do pecador ser salvo. Então, queridos, o meu desejo é que você entenda esta grande diferença entre religião e Evangelho. Religião é arapuca, religião é laço, Evangelho é libertação do pecado, Evangelho é vida nova, Evangelho é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Que Deus, na sua infinita graça, revele esta verdade ao seu coração e você possa crer naquilo que foi feito em teu benefício. Tá legal? Estamos aguardando a sua visita na Rua Acre 260, Igreja Evangélica Palavra da Cruz. Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus. Bom dia para todos vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.